qual é a verdadeira riqueza desse tempo e como a gente pode viver bem esse período da Quaresma. A Quaresma é um tempo, ao contrário do que alguns podem pensar, de tristeza, né, de sofrimento. Na verdade, a Quaresma é um tempo onde a igreja nos oferece para uma renovação espiritual e, portanto, uma conversão. Imitando os 40 dias de Jesus no deserto, imitando o povo de Deus que passa por 40 anos para chegar à Terra Prometida, nós também, todos nós, precisamos, algumas vezes na vida, nos refazer, nos reconstruir, e é isso que a igreja nos convida, a parar um pouco mais, entrar num clima de mais reflexão, de mais meditação, né? A igreja nos oferece 40 dias para a gente repensar as nossas posturas, as nossas escolhas, refazê-las, corrigi-las, né? E com Jesus, como Jesus que vai ao deserto, também nós entrarmos com Ele. Diz a palavra de Deus que Jesus é movido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Estranho? Como assim o Espírito levar a gente para ser tentado? Mas a tentação é uma coisa que acontece constantemente na nossa vida. Constantemente eu tenho à minha frente. Fazer isso ou aquilo. Fazer o bem ou fazer o mal. E o que acontece às vezes? Sem pensar, nós escolhemos as coisas erradas. Fazemos o mal sem perceber ou percebendo. E no tempo da Quaresma é o tempo de você repensar, reavaliar as decisões, as posturas, para então recomeçar. E claro que algumas coisas a gente precisa de um esforço. E aí está a penitência, está aí a prática, né, as práticas quaresmais, mas certamente a alegria é o que vem depois, né? Depois de refazer as escolhas, de refazer com Jesus Cristo aquele caminho, meditar, refletir, repensar as suas escolhas, então se inicia depois da Quaresma o tempo da Páscoa. E assim também é a nossa vida, né? Depois de finalizando o que seria uma Quaresma, é como alguém que para poder colher tem que pegar a terra, aí cuida da terra, aduba a terra, rega a terra, coloca a semente. Puxa, cansativo, né? Tudo isso mas amanhã dá aquele trabalhinho, né? Aquele trabalhinho básico. Mas amanhã tem a colheita. Aí a colheita é o tempo da festa, né? Irmão Padre introduziu a gente nesse tempo, né? Falou um pouco sobre o que é a Quaresma. Fala um pouquinho pra gente o que é que a Quaresma representa pra você. Que tempo é esse? Como é que você gosta de se preparar para esse momento? Olha, a Quaresma, né, depois de tudo isso que o Padre falou, também para mim, pessoalmente, é um tempo de ir à fonte, né, de se reabastecer, quando a gente para. Então, assim, no nosso instituto, a gente tem muito essa vivência de ter a Quaresma como uma fonte, aquele momento onde nós vamos nos reabastecer da graça para vivermos todo o ano, né, litúrgico. Então, é muito isso, nos abastecermos da graça para, assim, termos força, né, de travar toda essa luta, de viver todo esse trabalho que o Padre acabou de falar. Eu estava até falando com a irmã aqui fora do ar, que o tempo da Quaresma me vem muito esse tempo que mais nos educa na nossa vida como igreja militante, né? A vida da igreja militante tem muito a ver com a Quaresma, né? Esse tempo na Terra é um tempo também de penitência, né? Para a gente colher os frutos da vida eterna que a gente tanto almeja. Então, assim, a Quaresma ela nos joga muito na verdade. Lá na Toca de Assis, vocês têm alguma forma diferente de viver a Quaresma? Como é que existe alguma coisa que vocês, nesse tempo específico, vivem, que seria bom a gente saber aqui, né? Nos edificar de alguma forma? Olha, a gente busca muito viver nos pequenos atos, né? Assim, de ficar mais atento mesmo à liturgia, de, às vezes, preparar um ambiente para fazer uma oração, um pouco mais de silêncio, de escolher pessoalmente cada uma pequena penitência, um pequeno sacrifício para oferecer durante a Quaresma.